Então, boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Cristo Jesus vibre em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. E hoje a gente trouxe um tema que ele é muito objetivo. Ele é simples e objetivo. Então, quando a gente fala vivencie Jesus em seu lar, quando a gente fala vivencie, é um convite para quem? Para nós mesmos. Para nós vivenciarmos o Evangelho de Jesus. E como nós estamos nessa jornada da família tão linda, eu não sei quantas vezes a gente já veio, mas é uma honra muito grande estarmos aqui, uma gratidão imensa. A gente ama muito essa casa espírita e a gente se sente literalmente em casa, né? Mas é interessante a gente pensar nesse convite do Cristo. Como foi lido a mensagem tão linda, não é falar sobre o Cristo. A gente tem que divulgar a doutrina através das nossas ações. E a gente faz um raciocínio muito simples quando a gente pensa nas várias religiões, naquelas pessoas que a gente tem como aqueles que souberam ser caridosos. A gente pensa em Francisco de Assis, não pensa? Francisco de Assis era palestrante? Era não. Ele divulgava o Evangelho com as suas ações. Irmã Dulce, Madre Teresa. Vamos pegar o nosso Chico Xavier. O Chico saía dando palestra por aí? Não. Ele não era orador da doutrina. Ele era divulgador, muito mais com as suas ações humildes, mansas. Era aquele que atendia ao próximo. Então, quando a gente está pedindo vivencie Jesus em seu lar, a gente está aqui relembrando o convite de Jesus para cada um de nós. Que a gente leve Jesus para dentro dos nossos lares. E quando a gente fala em lar, nós estamos falando naqueles ambientes em que nós temos o próximo mais próximo. Sejam os nossos filhos, filhos adotivos, filhos dos cônjuges, seja a relação, o casal, que forma for, quando há amor, quando há sentimento, quando há nesse lar essa programação divina, afetos, desafetos, mesmo que nossos filhos já não estejam mais nas nossas casas, não se rompe o relacionamento. São aquelas pessoas que nós temos muito junto de nós. E é interessante a gente pensar no Evangelho, não em nós, ali dentro dos nossos lares, exigirmos, que a gente exige muito. Olha, você tem que agir assim, eu sou espírita, todo mundo tem que ser espírita. Não. Esse convite é um convite para nós. É voltado para nós. Não adianta a gente receber o convite, pensar no cônjuge, no pai, na mãe, nos filhos. Não, essa noite a gente vai fazer uma reflexão em nós. É um convite para nós, para que a gente chegue nesse lar e que a gente consiga amar esse próximo. E nós então trouxemos alguns ensinamentos de Jesus, que não tem como trazer todos, mas nós escolhemos alguns ensinamentos para a gente fazer uma reflexão em nós, nos nossos lares, nas nossas atitudes diante dos nossos familiares, sobretudo. Então, quando a gente pensa nas dores, nos sofrimentos, geralmente, vocês já repararam que quando a gente vai falar em perdão, aqueles que nós mais sofremos, que nos causam mais mágoas, dificuldades, são justamente em família. Muitas vezes nós já não conversamos com alguns familiares pela falta de perdão, pela falta de compreensão. Às vezes são coisas tão pequenas, mas que o nosso orgulho não deixa que a gente tenha ali o bom relacionamento. Então, quando a gente pensa naquela passagem de Jesus, em que ele vai dizer que quando você for ofendido, que você vá até o ofensor, e entre você e ele, você então vai resolver esse problema. E que se você conseguir, você terá ganho esse irmão. É quando Simão Pedro, ele questiona o Cristo. Mas, Senhor,
Quantas vezes terei que perdoar esse ofensor, aquele que peca contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus vai responder, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então vamos trazer aqui para dentro da nossa casa, para os nossos familiares, para aqueles que convivem mais próximos a nós. Quando acontece algo, o que Jesus ele nos convida? A irmos dialogar, conversar com esse ofensor. Entre quem? Nós e o ofensor. Para que a gente possa resolver essa atitude. É isso que a gente faz? Vamos pensar que o nosso cônjuge nos traiu. O que a gente faz? Já pega, hoje é o celular, né? Menina, você não sabe o que ele fez. E a gente começa a fazer o quê? Falar o que ele fez, aumenta um pouco, a gente se coloca como a vítima, que a traída fui eu, né? E aí a gente começa a colocar todo mundo contra o traidor. E aí, de repente, separa todo mundo, separa, briga, cria aquela desavença. Às vezes, as pessoas que nem estavam no meio dessa traição já não conversam mais com o traidor, e a família se desfaz, e aquele diz que me disse, aquela maledicência, nós julgamos, condenamos. E muitas vezes, o que acontece? Depois a pessoa vem a saber que nem é dessa forma. Mas aí já está tudo destruído. Quando há uma traição, que é o exemplo que a gente está dando, primeira coisa, antes ser traído do que trair. Antes ser ofendido do que ofender. Se houve, seja qual ofensa for, não precisa ser a traição, seja qual ofensa for, primeira coisa é colocar ali o nosso sentimento, mas também ouvir o sentimento do outro. Se nós estamos ali, fomos chamados, como se diz, como mediadores, a gente não pode escutar só um lado, porque a gente às vezes gosta mais de um lado que do outro. Aí a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Não. A gente tem que escutar o outro, se colocar no lugar do outro, ter empatia, perdoar. Não quer dizer que você vai ficar com a pessoa, se foi a traição, não quero que ele me traia, tudo bem. Mas não precisa virar inimigo, não precisa virar contenda, porque de uma briga assim, às vezes a gente arruma celeuma para várias encarnações. São várias e várias encarnações, processos obsessivos, de ódio. De repente a gente não sabe nem por que odeia tanto o outro, mas odeia, porque a gente foi alimentando essas cisões, essas divisões. Então no começo desse ensinamento, Jesus fala, você e a pessoa, resolver da melhor forma possível. E qual que é a melhor forma possível? É o que vem depois. Quando Jesus fala perdoar 70 vezes, 7 vezes, que a gente sempre faz as contas, 490 vezes, não é isso. Ele está nos direcionando a um perdão incondicional. Como a gente se incomoda com isso? Perdoar incondicionalmente, sem colocar condição nenhuma. Me xingou, perdoa, me bateu, não perdoa, aí não perdoa. Não. O perdão que Jesus nos convida é incondicional. Por que é tão difícil para nós exercitarmos, mesmo ali dentro dos nossos lares, o perdão? Porque foi conosco. Nós temos esse ego ainda muito distante da fraternidade, da solidariedade, da humildade. O que Jesus nos convida? Humildade, mansuetude, empatia, misericórdia, sermos justos. E o grande problema é que nós não sabemos entender o convite de Jesus. Porque quando ele nos convida a esse perdão incondicional, e aí não é só dentro dos nossos lares, a gente leva para todos os lugares. Mas vamos pensar lá, dentro de casa, com os nossos familiares mais próximos. O que é perdoar? É nós nos libertarmos daquele ofensor, daquela ofensa, é nós não ficarmos presos aos ressentimentos, às mágoas, aquele desejo íntimo de vingança que a gente fala que não tem mais. Imagina, eu espírita, não quero vingança. Mas aí quando acontece alguma coisa com o ofensor, a gente fala,
Tá vendo, né? Deus tarda, mas não fala, tem nada com isso, né? E essa alegria, isso, Deus escreve certo por linhas tortas, a gente não tem nada com a escritura de Deus, a gente só acha bom, né? Então, se a gente está achando bom o mal que recai sobre outro, isso não é vingança, não, gente? A gente já não tem aquela coragem de ir lá e vingar, né? Mas, no fundo, é vingança. Então, quando a gente está falando desse perdão, se a gente prestar atenção, o que Jesus está dizendo para a gente? Que se a gente perdoar lá o nosso traidor, né? Perdoou lá a traição. Ele vai estar isento da justiça divina? Não, a cada um segundo as suas obras. O nosso perdão, ele é benéfico para quem? Para nós. E a gente não perdoa porque a gente acha que beneficia o outro. Olha que interessante. O tanto que a gente é egoísta, não vou te dar o perdão, você vai sofrer. Ele vai sofrer. E eu vou fazer o quê? Sofrer junto. Porque todo dia eu penso nele. Vou dormir com ele, acordo com ele, estou sempre pensando, falando para você, viu o que ele me fez? Nossa, mas dói tanto. Ó, o microfone. Então a gente se liberta, a gente não deixar que o outro vá ditar a nossa felicidade ou infelicidade, é uma libertação. É aquela historinha do professor que manda ali os alunos, porque estava tendo muita briga na quarta série, e o professor, gente, o que está acontecendo nessa sala, as panelinhas ali, e brigando muito, o negócio estava ficando de uma forma que ele trouxe um teste de uma semana. Valia quase que metade da nota anual. Então todo mundo tinha que fazer. Ele levou as batatas, os saquinhos, falou, agora vocês vão colocar o nome em cada batata dos coleguinhas que vocês não gostam. Aí teve gente que encheu o saco de batata, né? Achando que é graça, né? E o que era o teste? Ficar uma semana sem largar o saquinho de batata. Tinha que tomar banho com ele, dormir com ele, comer com ele, ir para a aula com ele. E o que acontece ali pro segundo, terceiro dia? Começa a ficar pesado, fica fedido. Gente, já viu batata quando vai apodrecendo? Vai criando um incômodo, não vai? E a vontade de se libertar daquilo, mas tinha que esperar uma semana. Então, quando dá uma semana e eles conseguem se livrar daquilo, interessante que eles ficaram o quê? Tão preocupados com a sacola de batata que eles não percebiam mais as coisas em volta. E aí o professor fala, é isso que nós fazemos quando nós guardamos ódio, rancores, ressentimentos dos coleguinhas. Aí a gente traz para nós. A gente não carrega ali o saco de batata, mas é um peso na alma. A gente às vezes nem vê mais o que é bom, o que é belo. A gente chega em casa e já chega atormentado que o desafeto está ali, ou que o filho brigou, que a sogra vem passar não sei quanto tempo aqui. A sogra nem chegou, a gente já está, né? Já está, né? Coitada da sogra, né? E a gente vai ficando o quê? Só ali, olhando esse saco de batata e deixando de ver todo o resto. Então, qual que é o convite de Jesus? Perdoa, é bom para você. E aí, o que fez a ofensa, ele lesou a lei de Deus, ele tem a consequência do que ele fez. Deixar nas mãos de Deus a justiça é um sinal de elevação, é um sinal de fé. A gente fala tanto que ama a Deus. A gente tem tanta fé em Deus que na hora que a gente fala, seja feita a vossa vontade, a gente morre de medo. Que fé é essa? Então, quando a gente deixar ali esse sentimento, isso faz bem para nós. E aí Allan Kardec, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, ele vai falar que o perdão é natural nas almas elevadas. Porque elas, essas almas elevadas, elas são felizes, independente do que se passa, o quê? Ao derredor. É aquele que vai auxiliar, que vai servir, que vai amar, independente se o outro vai agradecer, independente se estão olhando ele como esteio da família. Já viram tanto que a gente reclama, que a gente faz, ninguém agradece? Mas não é para agradecer. Quando a gente faz por amor, a gente faz pelo outro. E dentro de casa, o que a gente exige? Tudo, né? Todo mundo tem que fazer do jeito que eu acho.
E aí, às vezes, o lar fica tão desequilibrado, tão conturbado. Tem gente que fica no trabalho, que não quer nem ir embora para casa, sendo que como é bom chegar em casa. E se a nossa casa não está com ambiente bom, nós é que temos essa capacidade. Não vamos deixar para o outro, não. Nós é que temos essa capacidade. A gente tem essa capacidade de ali desenvolver esse ensinamento de Jesus, sem maledicência, ouvir as partes. Existe uma história muito triste, conta-se que 2 irmãos, eles eram muito ligados, mas um dia, não sei se é da época de vocês, mas antigamente para brincar na rua a gente tinha que limpar a casa, né? E aí a menina ficou com a parte da sala, encerar a sala, encerava não era enceradeira não, né? Vocês lembram aquele escovão? E ela encerando lá naquele sacrifício, de repente o irmão vem lá de fora e ela fala para ele, se você pisar, eu nunca mais converso com você. Ele riu. Ela, olha, eu tô falando sério. Porque ela estava com raiva dele, que ele estava brincando, ela estava trabalhando, já estava com ódio aflorado. E ele então pisou. Mas ele pisou com qual intenção? A intenção má de brincar, mas pisou. E ela não conversou mais com ele. E aí passou uma semana, 2, todo mundo achando que aquilo passaria, né, ali, que era uma briga, e não passou. Quando o irmão percebeu, aí ele também, já que ela não conversa comigo, eu também agora não quero conversar com você. Isso acontece? Acontece, né? Ainda acontece. Não, você não quer falar comigo, também quero saber de você. É só de lá do Rio que acontece. Aqui, graças a Deus, já é passado. Nem sabe. Isso, não sabe que foi por causa de uma cera, de um piso. E aí, quando ela já está ali com 30 e poucos anos, ela recebe um telefonema que o irmão estava no hospital à beira do desencarne. E ele queria falar com ela. Só que quando ela chega, ele já havia falecido. Então vamos fazer uma reflexão aqui, nós que somos espíritas. Vocês já pararam para pensar se o grande objetivo dos dois eram se perdoar nessa existência? Então uma coisa tão fútil, tão pequena, eles vão ter que ter uma outra programação reencarnatória. E mesmo que não fosse isso, vamos pensar que eram almas que eram até afins e brigaram por algo tão banal. Nós temos as nossas escolhas. Então, dentro dos nossos lares, a gente está sempre escolhendo ser fiscal da vida do outro. A gente é fiscal da vida alheia. A gente fala, não, mas eu tenho que tomar conta de todo mundo e a gente tem que fazer. E às vezes a gente está trazendo esse desequilíbrio. E aí a gente vai aprofundar nesse ensinamento do perdão um pouquinho mais. Vamos deixar ele mais difícil. Em Lucas, capítulo 6, versículo 29, também no Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos 38 a 42, está ali no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Tem uma passagem chamada oferecer a outra face. Então vamos pensar, às vezes nós tivemos uma programação tão importante, estamos ali dentro dos nossos lares, diante de inimigos de outras eras. Para que a gente está junto? Por que Deus permite que a gente esteja junto? Para a gente perdoar e ser perdoado. Não para a gente perpetuar ódio, raiva, vingança. E o que diz esse evangelho? Ali Jesus vai dizer para nós, tendes ouvido e aprendido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Se alguém te constranger em justiça a tirar a túnica, deixa também a capa. Se alguém te constranger aí carregado 1000 passos, vá ainda mais 2000. Dê a quem te pede,
e não vires as costas a quem te pede empréstimo. Então vamos trazer isso para dentro de casa também. Jesus está dizendo para nós que há muito tempo nós temos ouvido o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. A lei de Talião não é lei divina, é lei de Moisés. Moisés, ele legislava para um povo ainda muito violento, muito bárbaro. E essa lei de Talião é um progresso para a nossa sociedade naquela época de barbárie. Por quê? Porque é uma lei de equitatividade. Então, se você fura meu olho, você me dá o direito de eu furar o seu. Porque o que acontecia na época? Se ele furasse o meu olho, eu e a minha família iríamos lá e acabávamos com a família toda. Era uma violência o quê? Descontrolada. Então, se alguém quebra um dente, a gente vai lá e quebra a pessoa inteira. E aí vem Moisés e traz essa lei. Não, é de equitatividade. Então, se você fez isso, você está dando direito ao outro de fazer também. É a justiça que a gente fala o quê? Pagar na mesma moeda. A gente paga na mesma moeda. Então, a gente paga injúria com injúria, ofensa com ofensa, agressão com agressão e por aí vai. O que Jesus está dizendo para nós? Eu, porém, vos digo. Ele está falando, eu trago para vocês uma outra ordem. Eu trago para vocês a lei de Deus, a lei de amor. Então, quando ele fala, não resistai ao mal, ele está nos convidando a pagar o mal com o bem. A oferecermos a outra face. É fácil esse ensinamento para nós. A gente nem gosta de pensar que alguém está dando uma bofetada que dirá, né? Oferecer a outra. É porque a gente leva ao pé da letra. E Jesus, o ensino dele é transcendente. Ele não está pedindo que a gente vá lá no assassino, ou resolver isso logo. Você vai lá no assassino e já dá o pescoço para ele, não. Jesus, ele não condena a defesa, a autodefesa. Primeiro que a gente tem a lei de conservação. O que Jesus está condenando aqui? A vingança. Já não é mais tempo de vingança. Jules Olivier, ele traz uma mensagem linda sobre a vingança, também no capítulo 12, e ele vai falar para nós que a vingança é resquício daquela época de barbárie. Que quando nós desejamos vingança, nós ainda somos muito inferiores, nós não estamos nos preparando para o mundo de regeneração. Dá uma preocupação? Dá. Por quê? Porque as almas nobres, e a gente está falando dos espíritos tão elevados, não. As almas bondosas são aquelas que já começam a exercitar esse perdão. O perdão que vem do coração, o perdão verdadeiro. Não é que a gente é ofendido e já perdoa, mas a gente começa a trabalhar esse perdão. Então, quando Jesus nos convida a pagar o mal com o bem, é interessante a gente pensar que a pessoa que ofende, ela está bem. A pessoa que agride, que rouba, que trai, que mente, a pessoa não está bem. E às vezes quando a gente vai pagar na mesma moeda, quando a gente não oferece essa face, vamos pensar em nós que já estamos estudando o Evangelho. Nós que já estamos, porque todo mundo que está aqui hoje, quinta-feira à noite, uma chuvinha, o que a gente está fazendo aqui? Estudando o Evangelho de Jesus, porque a gente quer melhorar, a gente quer se transformar, a gente quer ser um ser humano melhor. E de repente vem uma reação, a gente quer pagar na mesma moeda. Vocês acham que a gente vai ganhar da pessoa que ela tem mestrado em maldade? Que ela não está nem aí com Jesus, nem com o Evangelho, nem com nada, a gente vai perder. Perda de tempo. Para que você vai lá, né? Porque você ali vai sair ainda mais machucado. E o que Jesus nos convida? A não aceitarmos essa provocação. Oferecer a outra face é perdoar. Perdoar intimamente. É olhar para o outro e pensar, nossa, esse irmão precisa muito de prece. E às vezes o nosso silêncio, o não revide, é o que ele necessita. Porque às vezes esse irmão está dentro de casa, ele está ali constantemente querendo que as coisas saiam do controle. E quantos irmãos, espíritos, obsessores estão ali esperando uma brecha? E se a gente não dá a brecha, o que acontece?
se a gente ora por ele, se a gente oferece essa outra face. E aí tem uma história que ilustra muito bem o perdão, que a gente deve sempre refletir nela. É uma história muito conhecida de uma casa espírita, Salvador. O médium ali atendia sempre, a gente vai, encurtar. Mas certa noite chega uma senhora com uma outra senhora, duas senhoras, vão até o médium, e ali as fichas já tinham sido distribuídas, mas o médium fica muito condoído com a situação daquela senhora, ela estava muito sofrida. E quando ele vai atendê-la, ele vê ali que o filho dela, de apenas 18 anos, tinha sido morto, assassinado, que ela estava sofrendo muito, e ele muito envolvido naquela dor, porque a gente fica envolvido, né? Ele fica meio assim, faz a oração, e ele escuta ali o mentor falar para ele, parabenize essa mãe. Ele fica meio desconcertado, mas fala, olha, meus parabéns. E ela fica irritadíssima, ela fala, parabéns? Eu estou aqui falando da minha dor, meu filho foi morto, assassinado na minha frente, e o senhor está me dando parabéns? Ele, sim, porque o seu filho não é assassino. A senhora o criou muito bem. E nesse momento ele recebe ali a presença daquele filho, e o filho vai dizer para ela, mãe, não se mate. Se a senhora suicidar, a senhora não vai me encontrar. Vai ficar por muito mais tempo afastada de mim. O meu amigo, que tinha sido amigo dele, que o matara, ele não estava bem, ele estava drogado naquele momento. A gente tinha brigado por causa de uma garota na escola, e naquele momento ele estava sem noção, extremamente drogado. Pensa, mãe, que eu desencarnei da mesma forma que eu reencarnei nos teus braços. E ali ele vai dando detalhe para quê? Para que a mãe perceba que realmente era o espírito do filho. E ele fala, eu estava saindo para o curso técnico quando aquele tiro me atingiu e eu caí nos teus braços. Da mesma forma que ele encarnou nos braços da mãe, ele desencarnou. E ele fala, se a senhora me ama, então a senhora perdoe. E ela então sai dali consolada, passa uma semana, ela traz uma outra amiga, e aí ela vai apresentar quem era? A amiga. A mãe do outro. A mãe de quem? Do assassino. E ela fala para ele, essa aqui é a mãe do amigo do meu filho. A gente já vê que o perdão estava começando. Ela não usa a palavra assassino. Essa é a mãe do amigo do meu filho. E quando ele atende, aquela senhora totalmente transtornada, que não ia na cadeia visitar aquele filho, que ele não merecia, que não era essa a educação que ela deu, e o médium fala para ela, mas agora é a hora que o seu filho mais precisa de você. Então, se a gente está dentro de casa, com filhos difíceis, às vezes até agressivos, essa é a hora que eles mais precisam de nós. Não é hora da gente virar as costas. É a hora de nós amarmos, independente do resultado. E ali, ela então passa a visitar o filho na cadeia, junto da nova amiga, passam a frequentar a casa espírita. E quando esse jovem recebe ali, a soltura, ele cumpre pena, ele vai formar em enfermagem, porque a mãe do filho assassinado auxilia na sua mensalidade ali da faculdade, ele se forma enfermeiro. Hoje eles têm uma casa de assistência a jovens drogados. Todos três trabalham juntos. Vocês estão percebendo o que o perdão faz? Se não fosse o perdão, como estaria essa mãe? Provavelmente sofrendo no plano espiritual. A outra não conversaria com o filho provavelmente ali poderia se rebelar mais ainda. Já tinha um crime, poderia cometer vários outros. Então a falta do perdão, ela complica, ela nos prende às dores, aos sofrimentos. E a visão que os espíritos nos trazem, que a doutrina nos traz, é de caridade, é o perdão incondicional, é o que Jesus nos fala. Ah, mas fez isso, perdão incondicional. Perdão vai fazer com que a gente se liberte e se sinta bem para amar.
Então, quando a gente pensa ali, a gente está falando dentro dos nossos lares, um outro ensinamento de Jesus, que a mão esquerda, o que a mão direita não sabe o que dê à esquerda ou vice-versa, que ele fala da caridade silenciosa, que é a caridade mais irritante do que a que a gente joga na cara das pessoas. O perdão é uma caridade, não é? Às vezes o casal brigou lá no ano 2000, aí a esposa perdoou. Nós estamos em 2023, quando tem uma briguinha, mas você lembra o que você me fez, né? No dia 1º de maio de 2000, às 3 horas da tarde, que você fez isso, você fez aquilo. E eu, caridosamente, te perdoei. Então a gente taca o perdão na cara do outro. Eu sou superior, te perdoei. Olha que caridade. E se irrita, não irrita? A gente fala, nossa, antes não tivesse perdoado, né? Então a gente tem que entender que tudo que o Cristo nos traz é em silêncio. O que é esse silêncio? É em espírito e verdade. É em sentimento. E aí Kardec, nesse capítulo 13, da caridade silenciosa, ele vai nos lembrar dos infortúnios ocultos. O que ele vai começar dizendo ali? Que nas calamidades, a gente nunca teve tanta calamidade, né? Hoje, quantas enchentes, terremotos. O que acontece na calamidade? Nós temos um ímpeto de auxiliar. Isso é a nossa essência, que fala mais alto, é quase que instintivo. Vamos ajudar. E a gente ajuda. Mas a gente não tem a generosidade de buscar as dores, que não são essas calamidades, são calamidades íntimas, silenciosas, às vezes estão aonde? Do nosso lado. Quantas mães chegam e falam, não sei o que aconteceu, de repente meu filho suicidou, eu não entendi. Por que não entendemos? Porque não estávamos, não é uma crítica, é o que está acontecendo com a maioria de nós. Nós estamos tão envolvidos, ou seja com trabalho, seja com não sei o quê, e a gente esquece de olhar uns para os outros, de entender que um silêncio pode ser uma dor, um pedido de socorro. Então, dentro dos nossos lares, mais do que nunca, é necessário vivenciar Jesus, vivenciar esses ensinamentos, é cuidarmos uns dos outros, é não esperarmos que o outro, porque muitas vezes ele não vai dizer das suas dores. E aí nós nos lembramos de uma história também muito bonita, de uma mãe que ela chega à casa espírita transtornada, que quando o filho era criança, ele era tão bondoso, uma criança tão linda, e de repente na adolescência ele começa, aí a gente coloca a culpa em quem? Nos amigos, nas companhias, e aí ele começa a se envolver com drogas, fica no quarto e começa a ficar agressivo e distante. E ela então pede ajuda à casa espírita. O que a casa espírita podia fazer? E aí foi falado a ela o estudo do evangelho, tratamento espiritual, evangelho terapia, e ela começa a se dedicar ali, e de repente ela conversando com uma outra pessoa, a pessoa fala, olha, arruma um jeito de você conversar com seu filho. Ah, mas ele chega em casa, é 2 horas da manhã. Espera ele 2 horas da manhã, faça algum alimento, alguma coisa que ele goste. E aí ela faz os pratos que o filho gosta, coloca a mesa, quando ele chega, era 1 e pouco, ele fala, o que é isso aí? Ah, eu fiz para você, é por quê, né? Aí já fica desconfiado. Ela, não, tô te esperando para jantar, imagina, né? 1 hora da manhã. Ele passa reto, quer nem saber. No segundo dia ela insiste, ela faz de novo. Ele olha, mas de novo, ela fala, meu filho, tô com saudade da gente sentar, jantar, eu já comi na rua. Aí vai o terceiro, no 4º dia, ele senta, come, não conversa nada, não responde nada. Interessante que ela vai falar, porque ela estava contando, ela estava anotando lá na agenda, que no 23º dia, ele já chegou e falou, mãe, você fez a janta? Ah, isso para ela foi, né? A gente fala, não, mas, gente, para ela foi uma coisa assim, falou, fiz, meu filho. E aí eles foram conversando, de repente ela foi conseguindo chegar no coração dele. Ele voltou para a faculdade, ela foi se dedicando a ele. Por quê? Infortúnios ocultos. A gente começa a entender que não é exigir do outro,
É amar, é de nós, parte de nós. Esse amor que cobre a multidão de pecados. É amar e não querer saber se o outro vai receber bem, se vai receber mal, se esse amor vai mudar. Por quê? Porque o amor muda. O amor é a coisa mais forte que existe no universo. Não é só aqui no nosso mundo, é no universo. João fala, Deus é amor, mas é esse amor o quê? Não é esse amor que a gente fica cobrando, é o amor que a gente doa. Que mesmo na cobrança, quando há o amor, ele não é visto como cobrança. A criança precisa ser cobrada, ela precisa de disciplina, ela precisa de um não, isso é amor. Porque do contrário, a gente deixar fazer tudo o que a gente está falando. Você faça o que quiser, porque faz de conta que eu não estou aqui. Não, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos entender a fraternidade, a solidariedade que Jesus traz para nós. Colocar esse evangelho não como um evangelho no lar, mas como a nossa irmã leu a mensagem. É vivenciar o evangelho no lar. É a gente começar a perceber que dando, nós recebemos. Que amando, nós somos amados. Essa é a dinâmica do universo. E a gente faz o contrário. Como sou eu, então eu tenho que exigir porque eu sou melhor que todo mundo. Esse egocentrismo já não cabe mais. É o que Jesus fala, eu vos trago uma outra ordem. Eu, porém, vos digo. E quando ele vai dar continuidade ali, que se alguém quer nos demandar em juízo e tomar a túnica, o que ele fala? Larga também a capa. Vocês já conheceram família que briga por causa de bens? Ou não? Já? Bem, não, da de cá do Rio, não. Às vezes nem são tantos bens, mas começa ali a divisão, um acha que não está certo, o outro não está certo, e o outro não está certo, e a gente começa, né? Porque a gente que está certo. E aí a gente começa o quê? A brigar e de repente a gente rompe relacionamentos. Se a gente for perceber, o que Jesus está falando? Nós estamos aqui de passagem. A gente precisa viver na matéria. Mas esse bem material que às vezes a gente está se degladiando tanto, a gente vai levar? Quando a gente vê, já não trouxe nada, né? Quando a gente for também, já não vai levar nada. E às vezes a gente perde a existência, a alegria, fica com depressão, fica tomando remédio para dormir, porque o meu irmão é meu irmão. E ele que fez isso comigo, agora não converso nem com ele, nem com a esposa. Aí tem um sobrinho que a gente também já não vê mais, porque às vezes fica de um bem material. O que Jesus está falando? Larga a capa também, vai ser feliz. A gente fala, mas não. Como é que eu vou ser feliz? Que o outro ficou com tudo, eu fiquei sem nada, né? E aí vocês viram na internet um senhor já de bastante idade? Ele trabalhou a vida inteira e ele fez uma poupança boa, ele era bem de situação. E aí os filhos que moravam em outras cidades começaram a se reunir, porque eles não podiam ficar com o pai, ninguém queria levar o pai para casa. E aí eles resolveram que o pai, ele deveria ir para uma clínica muito boa para idosos. Eles acharam a clínica top de linha para colocar o pai lá. E o cachorro que o pai amava de paixão, eles iam pôr em adoção. Nem com o cachorro eles iam ficar, gente. Então, né? Ligaram, marcaram a reunião, foram lá, falaram. Aí o pai falou, não, entendi. Não, tranquilo. Então, vamos fazer assim, daqui um mês vocês voltam que eu vou dar a minha resposta para vocês. Vocês não viram isso não na internet? Você viu? O que ele fez? Vendeu os bens todos que ele tinha, foi para o México. E fez um Instagram para ele e para o cachorro. E agora ele posta ele e o cachorro no México, vivendo a vida. Gente, quem trabalhou foi ele está errado? Está vivendo a vida. E os filhos estão como? Odiando o pai. E aí tem, né, aqueles comentários interessantes. O que as pessoas comentam? Por que elas não trabalham e não vai conquistar os deles? Mas a gente vê que um pai que criou os filhos... E que de repente agora, porque ele vendeu os bens e está usufruindo, os filhos estão ressentidos, magoados. Eu gostei da ideia dele. Está esperando. Então assim, você coloca bens materiais acima
do sentimento de um pai que te criou, que teve as dificuldades dele. E a gente pode apontar o dedo para alguém? Não, vivencie Jesus no seu lar. Olhe para você. O que você está fazendo com esse lar? O que a gente está fazendo com a nossa família? Ah, isso aqui não está de acordo com a sociedade. Mas e com o coração? E com a lei de Deus? Então não é dar sermão, não é ser moralista. Jesus nos convida a nos moralizarmos. Existe uma diferença enorme quando a gente realmente preocupa com o outro, sem querer ostentar, que a gente ama os nossos familiares. A gente resolve muitas e muitas divergências. Por quê? Porque a gente não é mais aquele que vai estar ali para ter razão. A gente vai estar ali para fazer o lar feliz, para a gente se doar em auxílio. Isso é muito importante, é muito bonito, principalmente para a gente poder o quê? Deixar já os mundos inferiores. Tanto orgulho, tanto egoísmo, tanta vaidade, para quê? Tantos ódios, ficarmos presos aqui por conta de vingança. Aí a gente vai desencarnar, a gente fala tanto de obsessor, a gente vai virar um. Quantas e quantas são as reuniões mediúnicas que os espíritos estão sofrendo por causa das desavenças familiares? Então é nossa responsabilidade. Esses dias, já tem uns 15 dias, o Wagner Moura, da Fraternidade Sem Fronteiras, ele ali dando palestra, né? A esposa dele traz aquela história do Ubuntu na África, que é uma cultura que eles têm ali na África. Então, um antropólogo chega ali, coloca um cesto de chocolates na árvore e faz uma brincadeira com as crianças. E convida as crianças, quem chegar primeiro, leva tudo. Então, quando ele fala já, imagina se fosse aqui, gente, com a gente. A gente tá lá, já está lá, já até rouba na largada. Quando ele fala já, o que os meninos fazem? Eles vão juntos e pegam o cesto. E ele fala, ué, mas por que vocês fizeram isso? O que a criança fala para ele? Tio, como que a gente pode ser feliz e os outros tristes? Essa é a essência da lei de Deus. Como que a gente pode ser feliz se o outro é triste? Como a gente quer ser feliz passando por cima dos outros, até mesmo dos familiares? Nossa, porque se eu der um jeitinho aqui, eu vou ficar com tudo, eles vão ficar sem nada. Isso não vai trazer felicidade. Podemos ter certeza. Isso vai ficar o quê? Queimando, latejando na nossa consciência. O contrário, quando a gente larga a capa, a gente deixa, fala, nossa, deixa isso, né? Deixa pra lá. Vamos trabalhar e ganhar o nosso, é melhor ter o necessário, o supérfluo nem é bom. Olha, interessante esse olhar, é o desapego, a gente está passando por aqui, o aprendizado é amai-vos uns aos outros, perdoar as ofensas, desenvolver humildade, mansuetude. E por fim, Jesus fala, se aquele que vai te constranger a ser carregado 1000 passos, vamos pensar na pessoa pesada, você tem que andar 1000 passos. E aí o que Jesus nos pede? Vá mais 2000, 3000 passos. A gente fala, mas né, tá custando, eu não quero nem levar 1000, né? Aqui ele está falando para a gente que a gente pode, além de fazer o bem, fazer sempre um pouco mais. Porque se a gente faz o bem e acha que tá beleza, a gente tá beleza aqui na Terra, já vai para a regeneração, não. Por quê? Para a gente chegar nos mundos celestiais, a perfeição, é o exercício cada vez um pouco mais, servir mais, amar mais. Vamos fazer um exercício, um dever de casa essa semana. Adoro dever de casa. Vamos passar essa semana sem reclamar de nada. Queimou o almoço. Não, tranquilo, a gente come outra coisa. Vamos passar uma semana sem reclamar. Ao invés do saquinho de batata, a gente vai passar uma semana vendo as qualidades daqueles que convivem conosco. Não as dificuldades, não aquilo que nos irrita, mas vamos passar a ver as qualidades. Às vezes a gente vai perceber o quanto alguém ali se esforça para nos agradar e até hoje a gente não percebeu. A gente vai começar nesse exercício a de repente nos sentir tão felizes e falar, o que aconteceu?
Não teve nada exterior. Aconteceu um milagre em nós, de nós começarmos a ver a vida com olhos bons, com olhos de perdão, com olhos de empatia, de piedade, de bondade. É mudar a nós, e a gente vai começar a perceber que tudo molda ao nosso derredor. Por quê? Porque somos nós agora que estamos buscando essa conexão com o amor verdadeiro que é Deus. Porque nós só amamos ao Pai amando o nosso próximo. E nessa semana da família, o próximo mais próximo. Porque a gente às vezes não tem dificuldade de visitar um doente, levar palavras de carinho, que vai dar tudo certo. E às vezes o doente que a gente está em casa, a gente está o quê? Meu karma, nossa senhora, me dá um trabalho, não sei por que eu aguentei isso, né? Então vamos mudar o olhar, vamos pensar, nossa, que bom que ele está aqui e que eu tenho a oportunidade bendita de servir a ele. Então, meus irmãos, chegando ao fim do nosso estudo, vamos colocar essa vivência do Evangelho para nós. Vamos vivenciar esse Evangelho do Cristo. Quantos e quantos ensinamentos ele nos traz. Ele nos convida. E que a gente possa começar no nosso lar. Porque cada um de nós que mudar, que modificar o nosso lar, amanhã toda a sociedade estará modificada. Que Jesus nos abençoe. Acabou já? Que pena. Acabou.